Muito boa noite para quem está nos acompanhando aqui ao vivo agora, né? Mais um Ata-Papo. Eu sou o Reverendo Paulo e hoje é aquele dia da semana que a gente sempre fala para vocês que ninguém deve perder, né? Às vezes começa a ficar até tedioso, né? Mais novas sobre o Covid, mais novas sobre a pandemia, mas são notícias muito importantes, e realmente todos temos que estar atualizados, temos que saber o que está acontecendo. Saber o que está acontecendo para que possamos nos preservar, preservar as nossas famílias, preservar as outras pessoas. Hein? Os números continuam crescendo bastante, a situação em Araçatuba é bastante alarmante e nós temos que tomar muito cuidado com essa situação. Aqui, eu estava vendo aqui, né, hoje, né, na Folha da Região, que é a UBS Covid, né, que foi feito uma UBS especializada aí para atendimento ambulatorial de Covid-19, está realizando 130 testes por dia, né, e os números de casos continuam crescendo. Parece que são 70 testes rápidos e 60 exames PCR. O que é isso? O doutor Rodolfo vai nos explicar. Eu não sei qual que é a diferença de um e de outro. Mas a verdade é que ontem tínhamos chego a 1.070 casos, hoje, se não me engano, são mais 58 casos, alguma coisa assim, mas aí o Dr. Rodolfo tem os dados, ele vai estar atualizando para nós aqui, e vamos ver se ele já está pronto aqui. Ele está aqui no backstage, mas ele estava só atualizando as informações da planilha dele para poder passar para todos. Enquanto isso, eu peço a você que está assistindo agora, compartilhe com os amigos, chamem para estar assistindo e esperamos as perguntas de vocês. É muito importante, é muito importante essa interação de vocês para que nós possamos saber quais são as dúvidas, de que forma, que informações mais nós podemos estar buscando para vocês. Com certeza, o uso da cloroquina, nem da Ivermectina. Ivermectina, né? Ivermectina não são um caso, embora, né, o presidente aí esteja dizendo que começou a usar ontem e já está melhor hoje. Na realidade, eu acredito que ele já estava com Covid, talvez uma segunda infecção já, né? Não sei, vamos perguntar isso para o doutor Rodolfo. E agora, como hoje venceu o dia que Celso de Mello tinha dado para o Pazuello dar explicações a respeito da indicação dele para a cloroquina. Então, isso é um sinal bastante interessante, né? Justo hoje, ontem ele declara que estava com Covid, diz que tomou a cloroquina e já estaria melhor hoje. Mas vamos chamar o doutor Rodolfo aqui para explicar essas coisas para nós e volto a pedir a você, né? Mais pessoas chegaram agora, compartilhe aqui com os amigos. Já tem um comentário aqui, deixa eu ver. Ô, Djanir, tudo bem? O Djanir lá de Alagoas, muito boa noite, Djanir. Seja muito bem-vinda, sempre fiel às lives aqui. Chame seus amigos também e vamos aí estar batendo esse papo. As informações são referentes aqui, assim, focadas aqui na região de Araçatuba, mas com certeza servem para todo o Brasil também, a não ser as questões aí mais localizadas e questão de números. A Janir está perguntando aqui, então vamos já colocar o Dr. Rodolfo aqui para estar dando boa noite dele e já respondendo a pergunta da Janir. Queria perguntar ao Dr. Rodolfo, eu vi uma matéria no jornal que o sol quente tem poder em 30 minutos de acabar com o Covid-19. Já estamos aí. Boa noite a todos. Estava com a tela minimizada. Boa noite, reverendo. Boa noite, você que está em casa. Boa noite, Janir. Bom, eu queria passar os dados de hoje, Paulo. Aí a gente abre para um bate-papo, pode ser? Aí eu respondo a Janir. Assim, perfeito. Só para adiantar, para a Janir ficar tranquila, o sol funciona muito bem, sim, para matar o vírus, dependendo da superfície que ele está, né? Eu vou explicar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Mas, infelizmente, no nosso organismo, ele não consegue fazer esse efeito. Senão, seria maravilhoso. A gente tomaria sol e melhoraria, né? Bom, a gente vai começar hoje dando os números. Primeiro, eu vou fazer uma reclamação, né, Paulo? Vamos fazer uma informação.
Quem assina aquele boletim diário da Prefeitura de Araçatuba, que é conhecido como AtaZap, via WhatsApp, então passa bastante propaganda, e uma vez por dia os números, né, referentes ao Covid de Araçatuba, percebeu que desde o dia 3 ou 4 que não era atualizado. Eu esperaria que hoje, por ser terça-feira, é o dia que, no geral, esse cômputo é fechado, enviado para a Secretaria de Saúde. Então, dos números do fim de semana, claro, né? Os números são passados diariamente, mas do fim de semana normalmente fecha o sábado e domingo, junta com os números da segunda isoladamente e passa tudo. Então, eu imaginei que hoje seria compartilhado, não foi. Ou seja, embora eles tenham estão fazendo lives todo dia, tudo, mas esse canal de obtenção de informação, não sei se foi esquecido, não sei se foi sem querer, né, ou não. O fato é que a gente tem que buscar esses dados que estão públicos, né? Só estou falando que diminuiu um dos canais de acesso, a gente recebia comodamente. Eu vou compartilhar a tela aqui, Paulo, e você autoriza aí para mim, por favor. Tá? Isso. Bom, então, como a gente pode ver aí na nossa tela, a gente chegou, esses dados são de hoje, tá? Do Instituto Johns Hopkins. A gente está com um número que ainda segue subindo, tá? Eu ouvi alguns comentários de que esses números estariam desacelerando no Brasil. Isso é uma impressão que era de se esperar. À medida que o número começa a diminuir nas primeiras cidades, que foram as capitais, né? Começam a diminuir nessas cidades, vão se sustentando, esse número maior vai se sustentando no ritmo da interiorização, que é um pouquinho mais lento, né? Só que, haja visto que a gente tem observado até no Rio de Janeiro, né, Paulo? Eu não sei se as capitais não vão voltar a ter alguma coisa, mas vamos lá. Nós chegamos, então, a 1.668.589 casos no Brasil, dos quais 529.619 estão ativos, né, os pacientes estão ainda com a doença, e, infelizmente, 66.741 mortos. Ou seja, embora a gente tenha tido, alguns dias para trás, esse número um pouquinho abaixo dos 1.000, né, a gente não pode normalizar a morte, né, Paulo? A gente não pode normalizar a morte, mas a gente ainda segue na casa do milhar de óbitos diários. Então, de ontem para hoje, 1.185 óbitos, tá? Ontem, hoje é terça-feira, ontem foi me perguntado por esse número, tá? 1.072.229 recuperados. Eu vou criar um parênteses agora, Paulo, para a gente explicar de novo, né? Às vezes, na nossa cabeça as informações estão em sequência, né? Mas as pessoas podem não ter visto alguma outra live e aí perdem um pouco essa sequência. Por que o número? É óbvio que todo mundo fica feliz com o número de 1 milhão de recuperados. Isso é óbvio, né? Não há dúvidas disso. Mas por que a gente não pode usar esse número para comemorar nada? Porque existe uma premissa, Paulo, que é bem óbvia, mas assim, para ter recuperado, tem que ter tido paciente doente. Então, um número grande de recuperados é importante, a gente fica bastante feliz, porque as pessoas se recuperaram. Mas do ponto de vista de política pública, de saúde, isso é temerário. A gente não pode ser ludibriado, a palavra é essa, ludibriado, com algumas informações que querem passar para a gente, fantasiosamente, a ideia de que, poxa, a ciência não leva isso em consideração, eles são do coração duro, né? Ou a imprensa é mal intencionada porque não divulga isso. Na verdade, é porque esse número, do ponto de vista de política pública, não significa nada. As pessoas, numa doença em que 80% dos seus pacientes têm sintomas leves e não necessitam de um acompanhamento importante, ou seja, como a gente falou na última live, né? Acaba sendo autorresolutiva a doença, ou seja, não fizer nada, o paciente vai ter uma gripe e vai ficar bom. Então, assim, é esperado um número de recuperados, né? Mas, para recuperar, significa que adoeceu.
Então, está falhando nas medidas de prevenção e de contenção da disseminação da doença. Pode falar, Paulo, por favor. Não, aí eu coloco uma pergunta, né? Assim, 80% não teriam sintomas, então, assim, se não teriam sintomas tão graves, então, sequer precisariam ser hospitalizados. Então, esse número tão grande de recuperados, ou seja, são pessoas que com certeza entraram num tratamento um pouco mais severo, hospitalar ou alguma coisa assim, e se recuperaram. Então, é algo assustador, na verdade, assim, esse número tão grande de pessoas que se infectaram e chegaram a esse ponto de mal-estar, de doença Sem de... dúvida, sem dúvida. É o que eu falo, assim, a gente está comemorando a vida das pessoas, óbvio, mas elas ficaram doentes. A gente não pode esquecer disso. Então, a gente não sabe, a gente não está falando de óbito, a gente não é esse número de recuperados. Tem gente que entrou em UTI e saiu em UTI. Tem gente que não precisou nem ir para casa. Então, na verdade, não sair de casa. Então, na verdade, esse número ele representa até mais que 80%, porque nele estão diluídas as pessoas que se internaram, que tiveram graves, mas felizmente se recuperaram. Então, a gente coça o nariz, tem que lembrar de passar álcool, né? Então, na verdade, é uma falsa ilusão. Né? É uma falsa ilusão. A gente fica bastante feliz pela vida das pessoas, mas a gente não pode utilizar isso e nem se deixar utilizar dessa informação para ser manipulado. É por isso que a imprensa séria, esse número não é levado em conta. A imprensa pode comemorar, mas o número não é levado em conta. Da mesma forma, a ciência não pode levar isso em conta. Imagina, Paulo, uma endemia muito comum aqui no Brasil, que é a dengue. Então, vamos pegar aqui, poucos pacientes chegam a ser hospitalizados, claro, alguns morrem, mas a grande maioria acaba se recuperando da doença. Então, eu, como gestor público, seja de saúde ou seja do executivo, né, diretamente do executivo, eu me apoio no fato de, não, mas embora os números de dengue sejam assustadores na nossa cidade, vejam quantas pessoas se recuperaram. Isso para justificar o fato de eu não ter políticas de educação da população, não ter fiscalização, não ter medidas de contenção, aquela quem sabe, água parada, lixo, né? Aí eu justifico isso para dizer, não, veja quantas... Nossa, essa imprensa é muito maldosa, está me acusando de ser negligente com a saúde das pessoas, mas vejam quantas pessoas se recuperaram. É óbvio que a gente fica feliz com as pessoas que se recuperaram, é óbvio, mas a gente não pode ser bobo, desculpa falar essa palavra, mas ser bobo para achar que esse tipo de desculpa vai colar. Então, eu queria aproveitar isso, porque foi me perguntado ontem, e eu tentei explicar isso para a pessoa, tentar mostrar para ela que a verdade é essa. Nós não podemos nos enganar com uma notícia que deixa a gente feliz pela recuperação da vida das pessoas, mas está sendo usada para tentar fazer com que eu pense assim, não, é porque a imprensa que é maldosa ou a ciência não leva isso em conta. Por que eles não levam esse número em conta? Porque essas pessoas já se recuperaram. E você falou um ponto importante. Essas pessoas recuperaram, mas daqui 3 meses o que tem se demonstrado é que elas podem se contaminar de novo. Por isso que eu levantei a questão de que essas capitais que já tiveram uma onda impactante, Fortaleza, embora tenha bastante casos, mas o número já começou a assumir uma descendente. Momentaneamente, o Rio de Janeiro estava com uma relativa estabilidade, né? Chegou ao caos, estava numa relativa estabilidade. Eu nem vou chamar de segunda onda, eu vou chamar de repiques dessa primeira onda, porque a primeira onda não se resolveu e os líderes governantes liberaram as pessoas para voltar para a rua. Então, na verdade, a gente vai fazer essa primeira onda ainda ter repiques e por assim vai. E a velha imunidade de rebanho, que se acreditava, na verdade, tem artigos que estão demonstrando que ela é inalcançável. Agora, com esse, vamos chamar assim, novo dado, de que as pessoas em até 90 dias estão novamente vulneráveis à doença, Paulo, então como é que eu vou ter imunidade de rebanho? Você concorda? Ela vai ser inalcançável. E, aliás,
num país que a situação da saúde, né, e tudo mais, já vem tão ruim, porque eu estava olhando aqui os dados, por exemplo, da dengue. A dengue no Brasil, em 2019, parece que ela cresceu 488% em relação a 2018, né? Com um total de mortes no ano passado da dengue de 782 pessoas, com 1.544.987 casos registrados de dengue no Brasil. Paulo, eu vou pedir até para você repetir, ó. Isso é importante. Você que está em casa, não acreditem em informações que são repassadas pelo WhatsApp, mesmo que sejam por pessoas bem intencionadas, se a informação não for checada, tá? Se a informação não for checada. Vamos passar, olha os dados. Quantas pessoas se contaminaram ano passado com dengue, Paulo? Dados do Ministério da Saúde, né, publicados no G1, aqui no dia 13 de janeiro desse ano, né? O Brasil registrou, em 2019, 1.544.987 casos de dengue. Né? Tá, vamos parar só nesses casos, não precisa nem falar de óbito, só nesses casos. Então, ano passado inteiro, a gente teve menos casos de dengue do que no Brasil, vamos botar março, abril, maio, junho, julho está começando, do que 4 meses e meio. A gente está com 1.660.000, então ano passado inteiro, tá? Dengue e Covid são doenças completamente diferentes. Eu tô citando isso porque as pessoas usam isso para falar assim, a dengue está matando, a dengue mata e as pessoas não fazem nada. Então vamos lá. O ano passado inteiro, 12 meses, 1,5 milhão de pessoas tiveram a notificação da doença, né? Porque tem gente que pega a dengue, fica em casa, descansa, toma uma dipirona paracetamol e vai trabalhar e acabou. Então são 1.500.000 casos notificados num ano inteiro. Em 4 meses e, vamos botar, foi 26 de fevereiro o primeiro caso, hoje a gente está no dia 7, então 4 meses e 15 dias, menos que isso até, 4 meses e 13 dias, a gente já tem 1.668.000 casos de Covid-19, tá? Agora vamos... levar em consideração a subnotificação. Isso. Se levar em consideração a subnotificação, então... Os notificados, né? Agora, e outro, o Ministério da Saúde tem uma estrutura muito mais competente por conta da idade, vamos dizer assim, da endemia dengue no Brasil, é muito mais competente de notificação compulsória, de informação, de levantamento de dados do que da Covid, que é uma doença nova, né? Então, mesmo assim, 1.500 casos num ano inteiro. Covid, 4 meses, quase 1.700.000. Aí vamos para os óbitos de dengue no ano inteiro, ano passado. 782 pessoas. Que eu lamento bastante terem vindo a óbito. Mas em um ano inteiro, menos de 800 pessoas. A gente está em 4 meses com 66.000 mortos. Então eu vou pedir para você que está em casa, quando receber esse tipo de informação sobre dengue ou sobre H1N1, não são a mesma coisa, são doenças diferentes, com taxas de letalidade diferentes, que não podem ser comparadas. Você está comparando pedra com água, não existe essa comparação, tá? Então não repliquem isso pelo WhatsApp, pelo Facebook, por onde for, a rede social que for. Quando tiver essa informação falsa de que, a dengue, o H1N1, e só falam do Covid, isso é um instrumento político para derrubar o meu alecrim dourado. Gente, por favor, acordem. A doença é importante, em 4 meses ela está matando como coisa sem precedente, algumas pessoas falam assim, mas infarto mata também, infarto a pessoa tem um histórico de vida, tem ações que podem ser feitas. Eu não pego o infarto de você, Paulo. Eu estou no mesmo ambiente que você, vou pegar o seu infarto. Gente, não se compara a isso. Então, por favor, não caiam em armadilhas de informação, tá? Inclusive, isso é tão importante. Nós vimos aí essa semana, né, em Araçatuba, saiu também no jornal aqui, que uma idosa que estava internada, né, com um caso confirmado do Covid, foi retirada pela filha
faleceu em casa, ou alguma coisa assim, fizeram o velório, o sepultamento, sem nenhum dos cuidados necessários para esse caso. Então, realmente, pode isso falar. é fruto, não, eu falo assim, se tem uma coisa que está contaminando bastante, é a ignorância, né? Quando a gente tem uma liderança nacional, e hoje eu não vou me furtar ao assunto político, né? Porque não tem como separar. Então, assim, quando a gente tem uma liderança nacional que passa informações, e por que eu não vou me furtar? Que passa essas falsas informações, né? Essas pós-verdades. Chega lá na ponta, a pessoa acreditando. E por que eu não vou me furtar? Porque a gente vai sofrer com novas armadilhas de informação a partir desse diagnóstico, seja ele verdadeiro ou falso. Eu não quero entrar no mérito disso. Muito embora eu estranhe o oportunismo, a conveniência desse diagnóstico positivo agora para a Covid, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito. O que eu quero dizer assim, a gente tem que tomar cuidado com a manipulação da informação. Na verdade, a informação manipula a gente, né? E aí eu vou falar no final sobre essas armadilhas. Por isso, como surgiu essa questão, você falou os números da dengue, eu achei importantíssimo. Eu não separei esses números hoje, mas você falou. Se você olhar do H1N1 também mata. Mas vê o número de contaminados. Vê se a gente tem 1.700.000 de contaminados com H1N1. Não tem, gente. Para com isso. Não morreu. A gente perdeu 66 mil pessoas em 4 meses. O que precisa acontecer mais para você que está em casa entender que isso é sério, entender que isso não é manipulação de mídia, entender que não tem caixão vazio. A autora da fake news do caixão vazio está perigando pegar 9 anos de prisão. Pouca gente fala disso. Foi comprovada a fake news. Cadê? Eu quero ver essa disseminação no WhatsApp, como aconteceu. Vamos lá, tio, tia, vamos postar aí assim, olha, a história dos caixões vazios, dos enterros, era mentira. Vamos postar. Vamos fazer essa corrente do bem? Então vamos começar a postar a verdade? Tá? Desculpa se você não está em casa e não merece ouvir isso, mas com certeza tem gente que pode não estar assistindo agora, mas uma hora vai ouvir isso e está merecendo, né? Infelizmente, a gente tem que falar mais claro, viu, Paulo? O que eu estou sentindo é assim, que a gente talvez não está chegando da forma que tem que chegar nas pessoas. Tem que falar mais claro. Eu sou da área técnica, eu falo com a linguagem técnica, eu tento trazer isso de uma forma mais branda, mas tem hora que... Por isso que eu dou os meus exemplos lá, eu falei Coca-Cola e Pepsi, eu vou dando exemplos mais para chegar nas pessoas. Tem que ficar alcançável, inteligível. Mas vamos lá. Eu já estou respondendo pergunta, eu não passei nem os dados de Araçatuba ainda, né? Eu vou passar os dados. Tudo bem, Paulo, da sua pergunta? Você tinha feito essa pergunta. Tranquilo? A gente até excedeu um pouco, né? 22 minutos para responder. Não tem problema. Deixa eu aproveitar aqui, dar boa noite para Santa Garcia, que mandou uma boa noite para nós aqui. Boa noite, Santa Garcia. Seja muito bem-vinda. Já compartilha aí com os amigos, chama o pessoal para o bate-papo, que ainda tem bastante informação. Vamos colocar aqui na tela. Isso, esse é o gráfico geral de Araçatuba. Tá? Geral não, minto. Eu acabei colocando o dos últimos 37 dias, tá? Então vai pegar o mês de junho, e o mês de julho. Eu quero que vocês observem com atenção essa curva que o cursor do mouse, esse crucifixozinho está subindo aqui, ó. A curva azul, tá? Vocês conseguem observar o grau de verticalização dela, sobretudo a partir entre 29 e 30, que o dado ele foi suprimido, né? Então vamos botar entre 29 e 1º. Olha o grau de verticalização disso, gente. Eu estou usando essa informação para a gente entender. Paulo, você consegue pôr eu no cantinho da tela, me colocar no cantinho da tela aí junto com você? Isso. Eu estou usando essa informação, mostrando isso aqui para vocês, porque eu quero legitimar tudo que a gente vem falando, viu, Paulo? Eu não sou gestor público, eu não sou vereador, né? Eu não estou em Araçatuba há 40 anos, eu não sou de família conhecida aqui, então existe muita deslegitimação do que eu falo. E eu também não estou querendo ser a sumidade, o cientista em Covid.
Só que eu entendo um pouco de pensamento científico, eu fiz mestrado e doutorado, e agora eu vou ser um pouco arrogante. Eu estudei muito mais do que muito médico que está gravando vídeo e mandando para você no WhatsApp, falando bobagem. Tá? Eu peço desculpas por estar falando dessa forma arrogante, mas eu tenho recebido alguns vídeos irresponsáveis de profissionais que juraram proteger os seus pacientes. E a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas eu estou citando isso para legitimar o que a gente vem falando. Paulo, há quanto tempo a gente vem falando que julho ia ser assustador? Eu falei assim, a gente tem entre 21 e 40 dias, provavelmente a primeira quinzena de julho ia ser assustadora. Por favor, você em casa, espectador, olha isso aqui que eu estou mostrando. Eu vou ver se eu consigo dar uma... Isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Isso corresponde a 29/7. Olha o grau de verticalização, Paulo, dessas duas curvas. A verde é o de casos negativos, mas as pessoas foram testadas porque tinham algum sintoma e procuraram o serviço público. A azul é de casos positivos, tá? E a de casos suspeitos, ela caiu vertiginosamente. Por que a de suspeitos cai, Paulo? Porque está sendo confirmado. Você entendeu? Então é mais ou menos assim, estava todo mundo no mesmo balaio, sem saber se era positivo ou negativo. De repente, a curva de suspeitos cai vertiginosamente, porque tem muita gente com diagnóstico positivo. Tá? Então, eu agora vou interromper o compartilhamento e vou mostrar uma outra tela, porque parece que não está sendo o suficiente, viu, Paulo? Parece que as pessoas não estão entendendo o suficiente. Eu vou mostrar um gráfico que, inclusive, Paulo comentou sobre ele. Às vezes é preciso esse tipo de gráfico, né, Paulo? Esse aqui, ó. Vê se você consegue projetar aí, Paulo. Eu separei só o número de óbitos, Paulo. Então, desde o nosso primeiro óbito, no dia 23 de abril, para hoje, eu não botei números, tá? Porque eu queria só demonstrar a ascendência do número de óbitos. É por isso que eu tenho falado que os números vão virar nomes. E é por isso que a gente solicita tanto que as pessoas compreendam ficar em casa, compreendam o uso de máscara, compreendam a questão da lavagem correta das mãos, se não for possível usar o álcool gel, mas, sobretudo, que compreendam a aglomeração. Hoje eu passei no município de Birigui, na frente da Caixa Econômica, da rua Siqueira Campos. Quem é de Birigui sabe. Fica lotado, eu sei que tem gente que está buscando auxílio, eu sei que tem as necessidades, eu entendo. Mas muita gente sem máscara, numa cidade que está com 100% da capacidade de UTI e quase 80% da capacidade ambulatorial, de enfermaria, perdão, lotada. Então, assim, sem máscara e umas em cima das outras. E muita gente ainda desdenhando, fazendo piada da doença. Observem essa curva. Ó, eu vou localizar aqui o dia 1º. Ó, não precisa muita coisa. Olha isso. Ó. Na verdade, vem desde antes. Vem desde o dia 23. Que você lembra que eu falei que é mais ou menos de junho. A gente vai fazer uma live, Paulo. Eu vou perder um tempo um dia e eu vou editar. Vou interromper aqui. Eu vou editar todas essas lidas de bola de cristal que eu fiz só para poder legitimar. Volto a dizer, eu não estou querendo ganhar sua confiança em casa. Você que está em casa, eu estou querendo ganhar sua confiança. Eu estou querendo te proteger. E assim como o Paulo está querendo te proteger. Porque tem muita gente, inclusive gente que está no serviço público, né? Gente que com mandato foi votado para proteger você e está gravando vídeo falando inverdades. Inverdades. E também tem circulado vídeos desmerecendo a classe da ciência. Tá? Eu queria... Não, eu vou responder pergunta e resposta, depois eu abro esse parênteses, porque senão eu vou me empolgar defendendo os pares, né, como a gente fala, defendendo os cientistas, eu vou me empolgar e não vou responder. Eu vou responder a pergunta da Dejanir, que inclusive ela citou que o pessoal do acampamento está todo ligado, manda um abraço para eles. Abraço telepático, viu, Dejanir? Só assim, sem encostar, é um abraço telepático, tá? Com máscara e à distância, tá?
eu falo para você que está aí junto com eles, tá? Primeiro, eu queria responder a pergunta dela falando assim, ó, ela falou que viu uma matéria no jornal que o sol quente tem poder de acabar com o Covid. O tempo, Dejaneiro, é o seguinte, o sol tem duas questões que conseguem desnaturar o envelope viral, a capinha do vírus, ele acaba sucumbindo e morrendo, tá? Primeiro vamos entender o seguinte, o vírus, ele só sobrevive dentro de alguma estrutura. Ele tem que ser parasita intracelular. Se eu pudesse pegar um vírus e colocar aqui fora, ele não sobrevive. Na verdade, o vírus, até existe um mito que ele não é vivo, né? Ele é só uma porção proteica, mas ele desnatura. Ele tem que estar inserido dentro de uma célula. E onde ele ficaria ao sol? Aí eu vou ser bem claro, falar português claro. Ao escarro, boa noite, Dagmar, no escarro, na saliva, no cuspe, na descamação de células. Por quê? Porque na saliva, no cuspe, no aerossol gerado, nas gotículas, nos perdigotos, a gente tem descamação das células das vias aéreas. Elas descamam. E eles ficam nesse muco e nessas células descamadas. Se a gente expõe essas gotículas ao sol, primeira coisa, a evaporação. Segunda coisa, a desnaturação das proteínas. A desnaturação da proteína, vamos entender assim, é mais ou menos assim, a proteína cozinha, e aí ela perde a função que ela tem. Ela deixa de ser como ela era. O cozinhar foi uma forma que eu arrumei aqui de mostrar para vocês que ela deixa de ser da forma que ela era, então ela perde a função. O exemplo mais comum que a gente faz em casa, se duvidar todo dia, ainda mais agora em tempos de crise de desnaturação de proteína, é fritar ou cozinhar o ovo, né? O ovo, ele tem 2 líquidos numa certa consistência, você põe numa determinada temperatura, ele muda de característica. Se for na água, ele fica duro, se for fritando, ele fica numa consistência diferente, mas ela muda a forma. E o sol tem raio ultravioleta e temperatura. Então, essas duas ações conseguem, sim, desnaturar as proteínas do vírus e fazer os perdigotos e gotículas evaporarem. Então, a célula fica inviável. Se a célula está inviável, o vírus que está dentro dessa célula fica inviável, tá? O tempo, Dejanira, ele é bastante controverso. Tem pesquisas que falam que entre 30 e 50 graus, alguns falam acima de 42 graus, outros falam acima de 50 graus, que ele se desnaturaria. Mas o fato é que essa exposição vai depender da temperatura. Então, assim, às vezes a 30 graus eu vou precisar de 1h30, por exemplo. Às vezes a 40 graus pode ser que em 40 minutos, 30 minutos eu tenha uma desnaturação. Então, eu aconselharia, inclusive eu aconselho para você que mora em casa, chegou em casa, tira toda a sua roupa, tá? E deixa ela estendida ao vento e ao sol. Antes de pôr no balaio, antes de pôr para lavar, tá? Abafar na máquina, porque aí você garante a desnaturação desse vírus e essa roupa pode ser manipulada sem risco nenhum na sequência, tá? É assim que eu faço em casa, eu chego, tiro a roupa, ela tem 2 cabides próprios. A roupa que eu usei fica em 2 cabides que só eu toquei e elas ficam estendidas eu moro em apartamento, o mais próximo possível do sol, na área de serviço, e ventilado. Aí, no outro dia, eu até exagero, tipo assim, vai dar 8 horas, sei lá quantas horas depois, é que essa roupa vai ser manipulada e pode ser manipulada para ser lavada e por aí vai, tá? Não sei se eu respondi, Djanira, assim, não tem... infelizmente, a ciência, embora eu confie e acredite bastante, as respostas, elas não são únicas, porque depende de muita coisa, que a gente fala várias variáveis, né? Então, vai depender da temperatura, vai depender da atmosfera, vai depender do tempo de exposição. Então, são várias questões. Mas o fato é que, para ter segurança, se você deixar ele, por exemplo, uma roupa, uma superfície, mais de 30 minutos, eu deixaria 1 hora ao sol forte, muito provavelmente esse vírus ficou inviabilizado, tá? Bom, dá boa noite também pro Dagmar que chegou, né? Boa noite, obrigado aí pela audiência. Paulo, você tem alguma questão? Eu queria te perguntar mesmo em relação aí ao assunto do momento, né? Dessa questão aí do nosso, aqui a Djanira agradecendo aqui, né? Que ela entendeu. Obrigado Do pela audiência, nosso
nosso não, porque eu não consigo chamá-lo de meu presidente, né? De ele, assim, dizer que hoje já estaria se sentindo melhor, né? Então, parece muito mais, porque assim, já faz um bom tempo, desde a prisão ali do Queiroz, que ele está sumido, né? E de repente vem tudo isso numa data específica, né? Assim, no dia em que o Pazuello teria que prestar esclarecimento para o juiz, né? O juiz, Em relação aí em relação aí à cloroquina, né, a indicação dele da cloroquina e tudo mais, como essas coisas estão muito próximas, né? Então, reforça bastante essa dúvida, se ele já não estaria já há algum tempo, e se já não seria, não uma primeira infecção, mas talvez uma nova infecção dele. Então, eu pergunto assim, entre uma infecção e outra, as pessoas podem ter reações diferentes, será? Por exemplo, eu posso ter uma infecção num momento, ser assintomático e pego novamente e ser sintomático, por exemplo. Essas dependendo do acordo que você faz, você tem o corpo fechado, né, Dagmar? Vai saber que tipo de acordo que fez, né? Brincadeiras à parte. A resposta exata para essa sua pergunta, Paulo, a gente ainda não tem, tá? Excetuando um pouco essa parte do presidente, que eu vou falar especificamente, mas assim, depois da da primeira infecção, essa segunda infecção, ainda não tem muita clareza. Alguns estudos que, na verdade, feitos na China, né? Então, são estudos que foram feitos, estudos clínicos com o surgimento dos pacientes lá. Então, a gente tem que levar eles em consideração com cuidado, porque o número, a gente chama de N, né? O número de pessoas avaliadas é um número pequeno. Mas, assim, algumas pessoas que tiveram essa segunda infecção no intervalo curto de tempo, elas tiveram uma infecção um pouco mais branda. Aí ficam algumas perguntas, porque ainda tem imunoglobulina G ativa, que é um dos anticorpos, ainda tem ela ativa, por isso a infecção é mais branda? Algumas questões que foram levantadas, inclusive, questionando alguns trabalhos. Será que o protocolo de alta... É porque a gente não fala disso tudo, viu, Paulo? Mas eu tenho estudado bastante isso desde fevereiro. O protocolo de alta. Qual é o protocolo de alta? Quando que eu posso dizer que você está de alta ou não? Vamos supor, você teve uma contaminação. Quando que eu posso dizer? No Japão o protocolo era um, na Coreia era outro, na China era outro. E quando eles começaram a observar que possivelmente a carga viral ficou indetectável, não significa que não tem, e eles liberavam o paciente podia ter uma segunda onda da primeira infecção. Então, você entendeu? Então, como tem essas... Eu estou colocando essas variáveis que questionaram os trabalhos, a gente vai ter que esperar um pouco mais para responder. Tá? A gente vai ter que esperar um pouco mais para responder, porque ainda não tem... A gente não tem um número substancial de pessoas que foram avaliadas na segunda contaminação, garantindo que o protocolo de alta foi realmente correto para a gente poder afirmar isso. A gente tem que ter essa clareza para não afirmar bobagem. Boa noite, dona Miaco. E boa noite. Eu vi também a Dejanir falou que é a invenção dele, né? Só para não depor na polícia, bastante, né? Pode ser isso também. Mas vamos ao nosso presidente aí. Independente, eu vou frisar de novo. Independente do exame ter sido verdadeiro ou falso, a gente tem tudo para acreditar circunstancialmente. Agora eu vou dar uma de Moro. Eu tenho convicções, não tenho prova, mas eu tenho convicções de que o primeiro exame tudo indica que ele é falso. Tudo indica que ele é falso. O exame foi assinado por uma pessoa que não é especialista nisso, foi uma neurologista que é acusada de corrupção. Tipo assim, foi todo aquele quiprocó para ser liberado. Foi liberado um exame cujo o status, o protocolo, a forma não é a forma mais ortodoxa. Então, foi totalmente questionado. Mas, então vamos supor que sim, seja uma primeira ou uma segunda manifestação de Covid, que eu acho improvável, que ele esteja doente, tá? Para eu não chamá-lo de mentiroso diretamente, né? Então vamos supor que ele esteja doente. Seja a primeira ou a segunda infecção.
O fato é que Não existe precisa todo chamar de mentiroso, porque ele ser mentiroso é um fato comprovado já. Né? Isso não resta dúvida. Mas eu estou só querendo tirar essa variável. Eu vou pôr ela de novo na equação, mas estou tirando essa variável para a gente fazer uma análise um pouco mais fria, que é exatamente o momento que isso acontece, o momento em que ele tem uma queda absurda de seguidores na rede social. No final de semana, se vocês buscarem essa informação aí no Google, a queda de seguidores do presidente no final de semana, ele teve uma queda vertiginosa, associada o acordo de delação premiada, que está sendo quase fechado com Queiroz, associado à desistência oficial da cloroquina pelo Trump, pelos Estados Unidos, né? E a rejeição ou a percepção da ineficácia da ivermectina. Então, assim, se a gente colocar isso tudo nessa equação, mas vem como um presente dos céus, ele vem como a facada veio. Vem exatamente como lembrou o Dagmar, veio como a facada veio. Não vamos entrar no mérito se é verdade ou se não é verdade, se teve facada, se não teve facada, se teve sangue, não teve sangue. Mas o fato é que surgiu num momento providencial que tornou as pessoas um pouco mais sensíveis e a vítima, né? O ser humano, ele é bom em essência, fica sensível à vítima. Então, isso surgiu agora. Agora, trazendo novamente novamente a questão que a gente falou, que é o diagnóstico em si, eu, particularmente, não acredito muito, porque acredito que ele teve lá atrás, né, aquela dificuldade toda que foi criada acerca da publicização do exame, né? E aí agora, voluntariamente, ele fala que tomou cloroquina e na madrugada já ficou bom, né? Sabe o que eu temo bastante, Paulo? Eu não sei se eu cheguei a falar na live passada, eu acho que não. Mas tem um levantamento de que as mortes por problema cardiovascular, sobretudo cardíaco, aumentaram em 70% do período que o Bolsonaro começou a falar que ele andava com as duas caixinhas, cloroquina e azitromicina, quando ele andava fazendo aquela propaganda o tempo todo, quase a iogurteira top term, né? Isso mesmo, Dagmar, eu acredito que sim. Vai humanizar o indivíduo, tentar aproximar ele dos seguidores. Então, assim, lembra aquela fase que ele estava com uma propagandinha lá, igual a iogurteira top term? Tudo que falava, ele tirava as caixinhas e mostrava. Esse período, comparado ao período do ano passado, 70% de aumento nas mortes com problemas cardíacos. O que cloroquina, sobretudo associada à azitromicina, causa, Paulo? Problemas cardíacos. Então, assim, eu vou falar agora do fundo do coração. Não quero que... o pessoal fica brincando, falando força Covid, né? Às vezes a gente entra na brincadeira. Eu não quero que de forma nenhuma que o presidente morra, porque eu quero que ele responda por cada ato que ele cometeu. É só isso. Eu quero que ele responda por cada irresponsabilidade, cada crime. Responsabilidade é eufemismo. Por cada crime que ele cometeu. Então, ele não... A justiça não há... A justiça, do ponto de vista etéreo, não terreno, a justiça não vai fazer essa falha dele adoecer e virar óbito. Não desejo, de verdade, de jeito nenhum. É aquela história, nem para o meu inimigo não desejo óbito, mas sobretudo para ele, porque ele precisa pagar os crimes que ele cometeu. Com certeza, concordo totalmente contigo, né? Eu diria que assim, para o que ele tem que pagar seria uma saída muito fácil, né? Muito fácil. E aí eu queria só aproveitar esse momento quando você faz esse comentário, né, para dizer assim, veja bem, eu não estou dizendo isso para vocês brigarem com as pessoas, que isso não resolve, né? Mas para conversar na medida do possível, ou não sei, mas a gente tem que falar isso, que assim, cada pessoa que fica em aglomerações, sai sem máscara, vai no mercado sem máscara, tem que entender que você está colocando em risco não só a sua vida, mas a vida da sua família também. Você não está colocando somente a sua vida e a vida da sua família,
você está colocando em risco a vida de outras pessoas. Eu diria que, em última instância, tá, isso te transforma num potencial assassino. Tá? Você está propagando algo que pode matar. Pode não, vai matar alguém. Não é que pode, vai matar alguém. Tá? Então, assim, eu fico imaginando, se fosse possível rastrear o ponto de infecção, isso seria equivalente a um assassinato. Né? Não culposo, não doloso, mas culposo. Isso é importante, Paulo, porque às vezes as pessoas não compreendem a gravidade disso. Mas assim, por exemplo, se eu me alcoolizo, pego o meu carro e sou pego, né, eu respondo criminalmente dependendo da dosagem, mas se eu atropelo alguém, mesmo que essa pessoa não morra, mas assim, se ela não morrer, a tentativa de homicídio, mas o Rodolfo não tentou matar alguém, mas eu assumi o risco. Por isso que fala, sem culposo, ou seja, a responsabilidade é minha, eu assumi isso, mas não é doloso, eu não tive a maldade de tentar matar a pessoa, tá? Mas então, fazendo um comparativo que pode parecer uma extrapolação, aí cabe aos homens do direito discutirem isso. Então, pega o doutor Renan Salviano, né, outras pessoas para discutirem isso, mas fazendo uma extrapolação, se eu coloco as pessoas em risco sabendo que eu posso estar contaminado e elas se contaminam e alguma delas vira óbito, eu, teoricamente, assumo o risco, sim. É porque, como você falou, esse nexo causal, então assim, como provar que a pessoa pegou de mim? Isso é difícil de provar. Essa rastreabilidade, vamos dizer assim, é difícil. Mas, pelo menos do ponto de vista filosófico, vamos deixar essa mensagem, né? Pelo menos do ponto de vista filosófico, para as pessoas tomarem algum cuidado. Eu queria... É meio pesada, mas a gente tem que colocar isso, né? As pessoas têm que começar a pensar na sua responsabilidade. Né? Você pode estar matando pessoas. É por isso que toda vez que a gente faz esse apelo, eu falo assim, ó, de forma responsável e humana. Então, assim, se você não tem responsabilidade, pelo menos tenha humanismo de não querer que alguém adoeça. Só isso. Só isso já basta. Eu queria, viu, Paulo, só reforçar, vou dar uma de blogueiro agora, de youtuber, sei lá como chama, pedir para as pessoas curtirem, né? A gente tá indo aí caminhando para o quarto final aí da live, pedir para as pessoas curtirem, compartilharem e enviarem as suas perguntas, tá? Às vezes não dá, se vocês enviarem as perguntas, às vezes não dá tempo de responder agora, a gente na próxima live responde, aborda. Eu estava falando com o Paulo que eu falo muito, né? Mal de professor que está de quarentena, né? Assim, tá dando pouca aula por EAD, né? Então eu falo muito. Então, quando eu tenho essa oportunidade, eu falo pra caramba, mas gostaria que as pessoas perguntassem para a gente procurar, se for dentro da nossa competência aí, a gente responde, né? Claro. Senão, a gente busca auxílio dos cientistas. Dos cientistas. O Dagmar fez um comentário aqui, se não me engano, ele é bacharel em Direito, né? Não tenho certeza, mas é que ele colocou aqui, creio que o entendimento majoritário dos juristas é de que se assume o risco nesses casos, assim o crime passa a ser doloso. E aí, uma coisa que, na verdade, não vem ao caso da gente estar discutindo hoje, mas eu acho interessante a gente analisar um pouquinho, né? Obviamente, as atitudes do Bolsonaro, recentemente aquela de vetar o uso de máscaras, e tudo o que ele tem feito, né, ir em aglomerações, promover aglomerações, incentivar aglomerações, e tudo que ele tem feito, transformam ele num assassino. Tá? É o que ele é um genocida, isso aí, não tem como negar. Né? Mas eu me pergunto, assim, eu vi um vídeo do prefeito de Birigui. Deixa eu fazer um parênteses, só um instantinho. É só porque, assim, hoje eu tenho percebido muita gente que ainda quer defender o indefensável. Você falou assim, é um genocídio. A gente fala assim, nossa, que absurdo. Esses esquerdistas... Ele, presidente Bolsonaro, já disse que queria que o regime militar, se dependesse dele, matava uns 30 mil, começando pelo FHC. Ele assume isso. Matar 30 mil pessoas, se não for genocídio, eu não sei mais o que é. É só para rebater com a fala dele, de 90 e alguma coisa, o que vocês tentam, de forma insana, defender. Mas pode falar, você vai falar do prefeito, desculpa.
Eu estava pensando, assim, por exemplo, alguma prefeitura aqui da região, nesse momento, em qualquer um, desde o começo da crise até agora, teve a iniciativa de montar um gabinete de crise, chamar pessoas, discutir o assunto de forma mais ampla, para que se tome ações mais efetivas, porque o que eu sinto é que as prefeituras elas estão inicialmente tiveram, né, o governador do estado também teve ali aquela atitude de fazer, né, a quarentena, e depois disso agora começa-se aí com essa abertura inteligente, entre aspas, que de inteligência não tem uma, já quer se declarar a volta às aulas, que é uma loucura, né, é uma loucura total. Mas, assim, eu não vejo ninguém falando, não, tem um gabinete aqui, por exemplo, aqui em Araçatuba, ou lá em Birigui, ou em alguma cidade que não. Então, montamos um gabinete especial que está analisando isso diariamente e propondo soluções. Não vejo ninguém fazendo isso, sendo que é uma situação de uma crise sanitária, é uma crise econômica, ela vai atingindo por todos os pontos. Pra você ter uma ideia, as vendas de automóveis aqui em Araçatuba, por exemplo, caiu 70% em relação ao mesmo período do ano passado. Né? Então, isso tudo é uma crise de proporções enormes e não vejo, agora, ainda mais agora que nós estamos em período eleitoral, né, os prefeitos deveriam, acho que, ou coloca aqui a minha sugestão, de estar montando o gabinete de crise. Esse gabinete de crise tem que ter o quê? Tem que ter pessoas da área da saúde para discutir, tem que ter pessoas da área do comércio, da indústria, tem que ter pessoas de todas as áreas para discutir o que fazer. Porque são pessoas que estão doentes morrendo, pessoas perdendo o emprego, pessoas passando fome, a economia do município sendo assim, destruída. Né? O que nós vamos ter o ano que vem, né, nos próximos meses já, realmente vai ser uma situação catastrófica em todos os sentidos e não vejo nenhum governo municipal fazer nada, né, mais efetivo ou buscar soluções ou fazer consultas para enfrentar isso. Na verdade, assim, a César o que é de César, a Prefeitura de Birigui montou um gabinete, sim, a Prefeitura de Araçatuba também montou um gabinete. Esse gabinete, ele é, sobretudo, composto por pessoas da área de saúde. E aí eu vou deixar um adendo aqui para a população que está em casa. Quem mais entende de epidemiologia e quem mais entende de contenção de doença não é o seu médico queridinho que grava vídeo no WhatsApp. É o enfermeiro ou a enfermeira que está lá e você não dá valor para ela. Tá? Então, a primeira coisa, no geral, quem sabe epidemiologia, quem sabe vigilância em saúde, quem conhece o SUS, é enfermeiro. Tá? Então, primeiro, desmistifica. O brasileiro adora um mito, né? O brasileiro adora idolatrar. Então, tira o seu médico do altar. Tira o médico do altar. Tira ele, porque muitas vezes ele pode ser excelente tecnicamente. Ele pode operar um coração como ninguém. Ele pode operar uma retina como ninguém. Só que muitas vezes pode ser um péssimo ser humano, aí é uma escolha dele, ou não entender nada de epidemiologia. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Tira o seu médico do altar. Não estou dizendo que é para você desmerecê-lo, não é isso. Mas tira do altar. Trata como uma pessoa normal, tá? Então, esses gabinetes que foram montados de pessoas competentes, só que ele poderia ser mais plural. Isso que você sugeriu agora, Paulo. Por quê? O que acontece? Se eu me tranco com os meus pares e defino... Gente, isso é um princípio de política, né? Vamos ler um pouco mais, né, Paulo? O pessoal parece que não lê os clássicos da política, né? Então, assim, se eu me tranco com os meus pares, defino o destino da cidade, vai chegar um momento que o grau de descontentamento com aquela decisão que não foi colegiada, ela não foi discutida, vai ficar insustentável. E foi isso que aconteceu. A gente entrou numa crise. Essa crise corresponde, por exemplo, ao comerciante perder 70%, 80% da sua renda no mês. Então, eles vão pressionar. Será que não era importante ter alguém do CDL lá dentro? Será que não era importante ter alguém da associação comercial? Será que não era importante, sabe, para isso ser discutido e eles serem convencidos, enquanto líderes de classe, de nicho,
serem convencidos da importância das decisões tomadas pelos prefeitos. Só que é o que eu falo, acho que faltou, não estou falando especificamente de Birigui, Araçatuba, é geral. Faltou um pouco de estratégia política, faltou ler um pouquinho mais de Maquiavel, faltou ler um pouquinho mais de tantos outros aí, para entender que se você toma isso para si e decide, você vai ser alvejado, né? E lembrei de uma coisa quando você estava falando, porque na live passada eu responsabilizei os conselhos de classe, que eu sigo responsabilizando. Mas as pessoas estão tão descoladas da realidade, Paulo, isso tudo está acontecendo e parece que as pessoas estão flutuando, estão fora da realidade, que eu recebi uns comunicados de um conselho de especialidade, né? Então, conselho de especialidade, que eu pertenci, mas eles continuam mandando os comunicados da minha especialidade, que está fazendo 50 anos, este órgão está fazendo 50 anos. E aí eles falando, botando os dentistas comemorando e falando, uma propaganda institucional, só que os cirurgiões não estão operando, ou não deveriam estar. Os cirurgiões tinham que estar sendo orientados. Os cirurgiões tinham que estar sendo alertados do risco que estão correndo. Aí não teve comunicado nenhum, de março até agora, basicamente nenhum. Aí o que surge agora é fazendo propaganda institucional, Paulo. Tipo assim, você tem noção disso? Então, é uma coisa sem noção. Então, eu estou falando assim, embora a sua sugestão seja importantíssima, se eu quero montar um gabinete de crise e eu preciso angariar apoio, é o que você falou, sobretudo no ano eleitoral, eu faço ele o mais colegiado possível. Mesmo que nem todo mundo tenha voto, mas eu dou voz. Você concorda, Paulo? Dou voz. Isso tudo é explicado e essas pessoas que estão ali têm a obrigação de serem multiplicadores do que foi decidido, levando a importância da decisão, o peso da decisão, as consequências da decisão, né? Então é como se a gente angariasse esse apoio, e essa pessoa ia fazer isso ser entendido por cada nicho que esse representante representa. Só que o que eu percebo é que perdeu o sentido de ser. Esses nichos que tem os representantes parece que não estão representando mais nada. Você pega o Conselho de Medicina assim, o Conselho de Odontologia assim, você entendeu? Esse colégio especificamente de especialidade é assim. A gente trabalha dentro da boca do cara, operando a boca do cara, e a instituição abre a boca para falar assim, parabéns pelos nossos 50 anos. Puta merda. Não posso falar palavrão. Poxa vida. Não posso falar palavrão. Poxa vida, né? Vamos tratar a coisa de forma mais séria. Pode falar, Paulo, você ia perguntar eu. Não, inclusive eu digo até que assim, eu acho que assim, primeiro que nós estamos numa situação inusitada, né? Nunca se passou, acho que na história da humanidade, nunca se passou uma situação como nós estamos passando agora, né? Eu digo na proporção que nós estamos passando, um mundo mais totalmente... Mais um motivo para dividir a responsabilidade, né? Exato. Então, nesse momento, né, eu acho que assim, todas as autoridades acabaram ficando aturdidas, né? Você tem esses países assim um pouco mais autoritários, conseguiram fazer, né? O grande exemplo nosso é sempre a China, né? Mas mesmo não autoritários, como é que a Argentina está fazendo, será? Porque a Argentina tem no seu total de óbitos o que nós temos por dia. O que o Brasil tem de óbitos por dia, a Argentina tem de acumulado. O que a Argentina está fazendo? Eu sei que o presidente da Argentina tem saído sempre, tem falado, mas o que mais tem feito com a sociedade? Porque é uma situação difícil, né? Às vezes a gente fala, não, fica em casa, mas tem gente que não consegue ficar, né? Tem, como você falou, o comerciante que perdeu 80% da sua renda, está vendo todo o patrimônio que ele construiu durante a vida toda dele ir embora. São situações que a gente não pode ignorar, né? Ignorar, realmente é um sofrimento muito grande. Agora, se todas essas pessoas fossem consultadas, se todas essas pessoas participassem da solução, talvez nós tivéssemos soluções melhores. Não tenho dúvida, Paulo. Inclusive, foi discutido isso ontem na sua live com o Claudemir, né? Falou assim, outros países deram um apoio fundamental para a população, e entenda apoio como suporte financeiro mesmo. Se eu perdi 80% da minha renda, eu tenho que ter
Para que o Estado recolhe todos os meus impostos se não for para, num momento de crise, eu ter a retribuição? Não é dado. É a compensação do imposto que eu paguei. Né? Mas não. Aí, inteligentemente, o líder fala assim, a gente não tem dinheiro. O governo passado quebrou a gente. Aí, bastou a pressão do Congresso, deixou de quebrar. Então, agora o argumento não funciona mais. Que ele pagou 3 meses de auxílio e vai pagar mais 3. Ainda que seja diminuindo, mas vai pagar mais 3. Então, você vai, mas não estava quebrado? Mas agora não está? Agora, tipo assim. Ou seja, na verdade, é vontade política, entendimento. Isso foi polarizando ainda mais a população, ao ponto as primeiras discussões que a gente teve. As pessoas começaram a discutir entre, não, ou eu sustento a minha família, ou eu sigo a ciência. Essa decisão não é para ser tomada pelo povo. É o que você falou, essa decisão ela é retórica, ela não existe, ela não tem resposta. A vida está em primeiro lugar. Considerando isso, então, todos os países que tiveram, eu não vou dizer resultado de sucesso, porque numa pandemia a gente não tem isso, né? Mas uma limitação dos danos frente à pandemia, todos eles têm, conjuntamente com as ações sanitárias, ações econômicas. Todos eles. Um pouco à exceção dos países cujo o sistema, o regime é diferenciado, né? Você acabou de citar. Mas mesmo os mais liberais tiveram que fazer o quê? O Estado teve que assumir essa responsabilidade. Acabou, o neoliberalismo morreu. Só o Guedes que continua querendo fazer. Aí, em 90 dias vai privatizar estatais a toque de caixa. Isso é um absurdo, né? E outra coisa, eu sempre falo, mas vou falar aqui de novo, né, que às vezes as pessoas não ouviram, nenhum governo fale. Nenhum governo... Não existe falta de dinheiro para governo. Quem emite moeda é o governo, e o governo emite moeda o tempo todo. Quando o governo cobra imposto, quando o governo emite títulos de dívida, ele está resgatando liquidez. Não tá... Ele está criando lastro para produzir a moeda que ele quiser, né? Ele está recriando os lastros, né? Exato. O governo emite moeda. Não existe essa história de governo quebrado. E o Brasil podia estar emitindo moeda tranquilamente, que nós estamos numa recessão brutal. Imagina se esse auxílio tivesse sido de um salário mínimo por pessoa. Estaria muito melhor a situação econômica. Né? Mas não. O fantasma do monstro da inflação, quem é mais novo não vai saber disso, mas o monstro da inflação, ele hoje, coitado, está morto, enterrado, só o fóssil, e ele ainda é usado para justificativas desse tipo, né, Paulo? Então, exato. Não é. E se ele emitir moeda, a gente vai chegar a 1000% de inflação por dia. Não, e é uma loucura que antes de começar a pandemia, o ano passado, a indústria brasileira já estava com 70% da capacidade ociosa. Então, quando que tem inflação? Quando você tem menos produção e mais dinheiro. Logo, os bens se tornam mais caros, porque você tem menor oferta e maior procura. Mas não é o que está acontecendo agora. Nós temos uma capacidade produtiva parada enorme, aliás, perdendo essa capacidade produtiva com as empresas falindo, né? Um desemprego gigantesco, né? E uma recessão, ou seja, tudo que a gente precisa agora é... Não tem demanda e não tem produção, não tem demanda, não tem oferta, é uma recessão mesmo, não tem dinheiro e não tem produto. O que pode acontecer com essa política que o governo está fazendo é justamente isso, acabar com a capacidade de produção, e aí sim, aí nós vamos ficar numa situação tenebrosa, porque você não tem produto, você não tem nada. Aí que a gente está errado, né? Porque com essa relação cambial, aí a gente vai, talvez, se isso acontecer, as pessoas que estão em casa vão entender realmente o que é o fracasso do neoliberalismo. O neoliberalismo só funciona para quem está fora dele. Né? A colônia... Isso porque são totalmente estúpidos, que se realmente enxergassem um palmo na frente deles, veriam que não serve nem para eles. Mas, não, eu falo enfim... esse formato de neoliberalismo que é vendido para a gente só funciona para quem vendeu. Você entendeu? Para eles não assumem esse formato. Os Estados Unidos está abrindo mão de alguma coisa? Ou ele está fazendo reserva? Os Estados Unidos, o Trump, está revogando
visto de brasileiro, visto de trabalho, Paulo, escuta isso, visto de trabalho de quem está trabalhando em home office. Loucura. Por que ele está fazendo isso? Ah, mas está trabalhando em home office, não precisa ficar aqui mesmo. Gente, ele está forçando a demissão para garantir a contratação de diminuir o número de desemprego do americano. Isso é protecionismo. Mas aí vende para a gente que é o liberalismo que funciona. Chega a ser infantil. Desculpa a risada, mas é infantil, né? Mas, até porque é aquela coisa, liberalismo, Estado que não intervém, vírgula, porque sempre que os bancos têm problema, sempre que as grandes empresas têm problema, o Estado intervém e intervém de forma massiva, né? E aí nós já passamos da nossa 1 hora, eu vou deixar você com as suas considerações finais. Quem sabe a gente entendeu errado o Adam Smith, né? Eu acho que a gente vai ter que reler. A mão invisível é para a gente não ver que a mão está ajudando os outros. A gente não... É para a gente não ver mesmo a mão. Brincadeira. Mas isso é um assunto para a espiritualidade humana, porque essa mão invisível é idolatria. Mas é isso, vamos falar em espiritualidade humana. Mas assim, eu hoje, dos temas que a gente queria falar, a gente abordou bastante sobre o Covid, eu acabei fazendo um desabafo sobre o fato de o leigo não tem obrigação de ter pensamento científico, entender como a ciência funciona, mas o profissional de saúde deveria. Mas naquele meu desabafo foi no sentido de muitos profissionais de saúde não foram treinados, coitados, vamos colocar assim, né? Não foram treinados para isso. Mas como eles detêm um certo prestígio da população, porque são doutores, sem doutorado, eles gravam vídeos e falam e usam uma frase para fechar, que eu quero combater essa frase. Numa guerra, nós temos que lançar mão de todas as armas. Você tem ouvido ela, Paulo? Numa guerra, para justificar o uso de alguns remédios. Gente, por favor, não caiam nessa armadilha, tá? Para fechar, não caiam nessa armadilha. Engraçado isso, né? A mesma defesa de uma doença que não existia, que era fantasiosa, que era mentirosa e que não ia matar ninguém porque era uma gripezinha, agora estão usando de argumento para justificar usar remédios que fazem mal. Não só não fazem bem o efeito que eles pensam que fazem, a ciência não comprovou, como fazem mal. A cloroquina já está morta. Né? Os Estados Unidos não sabem o que fazer com a produção de cloroquina, mandou uma outra pá de produção para cá. Aqui a gente está com 18 anos de cloroquina para fornecer por 18 anos e ela vence em 2 anos. Então, assim, vocês já entenderam que a gente perdeu 520 milhões. O fato é esse. E a ivermectina, inclusive hoje, depois da declaração do Bolsonaro, que ele tomou cloroquina e está melhor, a OMS, coincidentemente, jogou a pá de cal sobre a cloroquina e falou que a opinião da OMS é que ela é inútil e a gente não recomenda. Jogou a pá de cal hoje, tá? A gente já sabia, mas essa clareza de dizer que é inútil, foi essas palavras que eles usaram. É muito emblemático, é muito simbólico, né, Paulo, como a gente fala. Então, assim, vamos fechar. Não caiam nessas armadilhas. Tem coquetel circulando aí que toma isso. Não tem comprovação científica. Vocês vão gastar o dinheiro de vocês continuando correndo o risco de contrair a doença. Vão continuar correndo risco. E o pior, vão correr risco de outras questões, de intoxicação, risco de alergia, risco de problemas cardíacos, dependendo da sua condição e do remédio que você tomar. Então, não façam isso, mesmo que o doutor que você pôs no altar, tira ele do altar. Se ele não tivesse fora da consciência dele de profissional, ele jamais recomendaria. Busca na sua cabeça aí. Quantas vezes você tentou ligar para o seu médico e falou assim, doutor, posso tomar remédio tal? Ele fala, não te avaliei, não te examinei, eu não posso te medicar assim, não é? Aí agora ele quer medicar pelo WhatsApp, quer medicar por Facebook. Então não caiam nesse golpe. Isso é armadilha, tá, gente? Deixo para vocês aqui o meu agradecimento. Paulo, obrigado também. Uma boa noite a todos. Espero que a gente consiga, muito em breve, dentro da área de saúde, estar discutindo notícias mais promissoras. Mas, por hora, a gente tem que se proteger e é dessa forma que a gente vai conseguir, rebatendo
as notícias falsas, a desinformação e se protegendo e protegendo os outros. Obrigado, Paulo. Boa noite. Obrigado, Rodolfo. Boa noite. Janira, amanhã, né, nós temos análise de conjuntura nesse mesmo horário com o professor Jefferson Peccori e convidados. Eu sei que nós vamos ter convidados, ainda não sei quem, né, então aguardamos todos amanhã para discutirmos aí a questão da conjuntura e do Brasil e no mundo. Até amanhã, um grande abraço e Deus abençoe a todos.